Acessibilidade, preconceito e oportunidade. Você já parou para refletir sobre os desafios enfrentados pelos deficientes? De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem aproximadamente 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa quase 24% da população, que muitas vezes são negligenciados dos seus direitos básicos e assistência digna enquanto cidadãos. É muito complicado para mim essa questão de locomoção, de ter que subir, lance de escada, descer, mas do início do meu curso eu tinha que subir 2 lances de escada, porque era lá em cima, era no 2º andar. Graças ao coordenador, ele desceu um lance de escada e agora a gente está no 1º andar. Pelo que ele me falou, o elevador está chegando, então vai facilitar muito minha vida. Acho que a UFJF está um pouquinho atrasada nessa história, mas a gente está correndo atrás desse movimento para tornar a nossa instituição cada vez mais inclusiva. E, de uma forma geral, as universidades federais do Brasil, muito recentemente, passaram a se preocupar com essas questões da pessoa com deficiência no ensino superior. Se a gente for analisar todos os tipos de deficiência que a gente tem, que tem dificuldade de aprendizagem justamente por não ter o respaldo completo para esse processo. No ano de 2016 foi criado, começou-se a se pensar, em 2017 efetivamente foi criada a política de cotas para pessoas com deficiência na universidade. Eu cheguei por cota de deficiente e escola pública. Quando se cria a política de cotas, essa questão ganha mais visibilidade. Então, assim, de uma maneira ou de outra, isso tem forçado as universidades a pensar em políticas inclusivas. Acho que a gente já vem historicamente negando direitos a esse sujeito e a universidade até bem pouco tempo atrás fazia isso, quando o site dela, por exemplo, não tinha acesso a informação nenhuma em língua de sinais, e hoje a gente tem esse acesso. A gente não tem número de intérpretes suficientes para atender os alunos surdos na universidade. A gente melhorou o quadro de intérpretes. Além dos intérpretes que estão na Letras Libras, a gente tem intérpretes que foram contratados pela Prograde. Por último, agora, 3 intérpretes que foram contratadas para atender as situações emergenciais dos alunos que estão fora do curso de Letras Libras. E os intérpretes sempre trabalham em dupla, por uma questão de troca, de revezamento, porque é cansativo. Você imagina o intérprete interpretar uma disciplina de 4 créditos, né? São 4 horas direto. Se a gente tem 12 intérpretes, você converte isso em 6 duplas. E essas 6 duplas tendo que atender todos os surdos. Se a pessoa depende mais dos outros, ela precisa ter prioridade. O certo, na verdade, seria que todos tivessem o respaldo igual. Mas se isso não acontece, tem que ter uma triagem mínima. Mas o que eu costumo dizer é que a presença do intérprete na sala de aula não resolve a questão do surdo, porque o professor do surdo não é o intérprete. O professor do surdo é o professor que está lá na disciplina. Então, esse professor, ele também tem que ter um movimento de antecipar aquilo que ele vai dar na aula, porque os intérpretes precisam estudar para saber dessas áreas, principalmente se são áreas técnicas específicas. A gente tem duplas de intérpretes na disciplina de anatomia, por exemplo. É um conhecimento que esse intérprete não tem na sua formação. Então ele vai estudar, ele vai pesquisar, sem contar as adaptações que os intérpretes têm que fazer de sinais que são muito específicos de algumas áreas. A gente tem uma aluna surda na arquitetura, então como criar um sinal para algum conceito que é desconhecido também, né, dentro desse universo da Libras. Eu acredito que dentro da educação, de uma forma geral, o nosso trabalho é muito importante. A gente consegue levar informação, conhecimento, acessibilidade para um grupo que historicamente foi excluído, que historicamente encontra barreiras comunicacionais, informacionais, na maior parte dos lugares onde eles vão. Então é um processo que ele culmina na presença do intérprete na sala de aula, mas o trabalho não se encerra aí. A gente tem exemplos ricos assim, de outras realidades de pesquisa que mostram que, às vezes, quando o professor faz um movimento para atender a necessidade de um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com deficiência intelectual,
acaba que a turma inteira se beneficia. Porque talvez essa dificuldade também é de um outro aluno que não tem nenhuma deficiência, mas que por qualquer motivo não tem coragem de falar com o professor que não está entendendo, ou que não entendeu, ou que está difícil. Então, o maior desafio hoje que eu vejo, principalmente dentro do meu local de trabalho, que é a universidade, é a quantidade de intérpretes, é a comunidade acadêmica perceber quem é esse aluno, quem é esse profissional que está com esse aluno, quais são as demandas desse aluno. O desafio da criação de uma cultura inclusiva talvez seja um dos maiores, porque a gente nunca lidou com isso na nossa prática. Tanto os colegas, tanto da direção, da coordenação, eu tenho pessoas que entendem o quão difícil isso é. Apesar de a gente ter questão de burocracia, de problemas, que a gente sabe que toda esfera pública tem essa questão de burocracia, então não dá para fugir, mas todo mundo aqui está disposto a ajudar, então isso já facilita imensamente. Eu acredito que o maior desafio é a sociedade compreender realmente o que é inclusão, o que é incluir, o que é acessibilidade, o que é diversidade, o que é o outro diferente de mim. O que a gente não conhece nos amedronta, né? E aí, às vezes, a gente não tem uma atitude mais inclusiva ou mais aberta por desconhecer. Quando o professor adapta, ele acaba atingindo a todos, é o que a gente chama de desenho universal da aprendizagem. É você pensar metodologias e estratégias para todos, favorecer isso num contexto da heterogeneidade. É um grande desafio. Meu nome é Thales Jarbas, eu tenho 22 anos e assim, sobre a minha vida, é uma coisa bem complexa de falar na ótica de um cadeirante, porque eu já até tinha dito antes de gravar que muitas das coisas que acontecem como degrau, essas coisas, eu meio que subo, até porque eu consigo mexer minhas pernas e eu consigo me virar em algumas coisas. Porém, eu não sei se isso é devido a realmente minha condição física ou se é por causa da minha educação. Os deficientes que eu tive contato sempre me relatam que eles eram muito super protegidos pela família e não podiam fazer algumas coisas e, assim, eu acho que isso é bem prejudicial porque você não aprende a se virar e fazer suas coisas sozinho. Hoje eu noto que eu tenho uma independência tranquila, eu posso sair da minha casa normalmente, minha mãe tá tranquila, eu saio com os meus amigos, trabalho, estudo, faço as minhas coisas normalmente. A única coisa que minha família não pôde fazer nada a respeito, que realmente isso só com o tempo, mas eu acredito que vai mudar, é em relação às pessoas olharem pra gente e tratarem a gente diferente. Eu até entendo também, né? Porque ninguém tem um cursinho de como tratar um deficiente bem. Ninguém sabe isso, ninguém é orientado. Então é normal as pessoas não saberem fazer isso. A Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe mudança para 20 atos normativos que já se encontravam em vigor. Então, assim, é muita novidade para o direito. O projeto, ele surge com a ideia de formar um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência e ele surge justamente porque tem a nova Lei Brasileira de Inclusão, que vai trazer diversos direitos das pessoas com deficiência, direitos que já existiam, já eram garantidos pela Constituição, mas que com a lei agora você tem assim, uma afirmação maior. Existe também toda uma questão social, né, por trás dessa temática. Eu acho que isso tudo nos fez, né, ou nos levou a nos interessar mesmo pelo estudo dos direitos das pessoas com deficiência, oferecendo, por meio do nosso projeto, também assistência jurídica às pessoas de baixa renda com deficiência. O nosso projeto ele existe desde julho de 2017, ou seja, ele está rodando há cerca de 1 ano e meio. Ele começa com o nome A Tutela Jurídica da Pessoa com Deficiência e hoje em dia ele é identificado como o núcleo dos direitos das pessoas com deficiência, porque a gente entendeu que mais do que um projeto a gente está criando um centro, um núcleo, um local de estudo, né, para aprofundamento das nossas pesquisas e também para oferta de serviços à sociedade. E a gente assim tem andado muito impressionado com a demanda. Essa demanda, ela não é uma demanda individual propriamente, ela é uma demanda coletiva. São muitos problemas enfrentados em geral, e eu estou falando da nossa cidade principalmente,
em relação às pessoas com deficiência. E acaba que a população que, né, só por ser pobre, ela já é uma população estigmatizada, né, marginalizada, e aí quando você tem a deficiência, que por muito tempo sempre foi considerada pessoas que não podiam fazer parte da sociedade. Então são muitos desafios, há ainda uma ignorância muito grande na nossa sociedade e nos órgãos públicos em geral a respeito dos direitos e também dos próprios deveres que a Lei Brasileira de Inclusão proporciona. A gente visita algumas entidades, por exemplo, a gente já visitou a Associação dos Surdos, a gente já visitou a Associação dos Cegos, a gente já foi ao Instituto Bruno, a gente já visitou o Instituto Aviva. E essas experiências são muito ricas, é uma coisa assim impressionante. A extensão ela é transformadora, principalmente quando você trabalha com algumas áreas e temas específicos e às vezes envolve tanta gente necessitada de tanta coisa, às vezes de informação, de apoio, de uma palavra mesmo. É tocante o negócio. Então, assim, são coisas às vezes simples. São coisas que a gente não pensa, mas que quem passa por isso está o tempo todo vivenciando. E é algo que a gente tem que trazer. A gente nota claramente que tem gente que, por exemplo, estudou contigo, você cumprimenta a pessoa, finge que não te vê, pessoa que simplesmente nunca olhou pra sua cara e te trata estranho sem motivo algum. Ou pessoas que ficam cheias de dedo. Não, eu não sei como tratar um deficiente, meu Deus. Achando que vai ser algum problema falar comigo, tipo, que não é só ter uma conversa normal. E é muito interessante, né, e ao mesmo tempo triste, como é que a gente conhece pouco a realidade dos outros. Antes você entendia que a pessoa com deficiência era aquela pessoa que não servia para a sociedade. E aí depois, em 1970, mais ou menos, você tem o surgimento do modelo social. Que é você entender que aquela deficiência ela não é só uma condição individual da pessoa, mas ela também é uma condição que a sociedade coloca nela. Se você não está dentro da normalidade, você é considerado incapaz ou sem possibilidade de conviver com a gente. E agora não. A simples deficiência não vai colocar ela como incapaz. Para ela ser considerada incapaz, ela precisa realmente de ter uma condição que impossibilita ela de manifestar qualquer tipo de vontade. O direito constitucional à inclusão das pessoas com deficiência avança ao tratar de questões relacionadas à acessibilidade, educação e trabalho, e ao combater o preconceito e a discriminação, construindo um novo conceito de integração total. O que antes não era questionado, agora não pode ser rejeitado. E aí, ficou instigada a entender o que o Gabriel disse no início do vídeo? Nós interpretamos para você. São muitos desafios existentes para que possamos tornar a educação totalmente acessível. Incluir, amparar e pensar soluções para integrar essas pessoas é mais que uma necessidade, é uma obrigação.